aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar as obras do pintor Francisco Goya. Só que vai ser algumas obras relacionadas a temas macabros. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Antes da gente ir propriamente para a análise dessas obras, primeiro eu vou dar um contexto histórico, cultural de como era a Espanha no período em que Goya fazia parte, porque isso vai influenciar diretamente nas representações que aparecem nas suas obras. Porque muitas temáticas culturais que aparecem está diretamente relacionado com o imaginário da época. Em 1º de novembro de Mare Devotimus Affectus, através dessa bula, ele fundou a Inquisição na Espanha. Ela foi redigida como respostas aos reis católicos, porque essa bula iria reproduzir alguns argumentos régios sobre a difusão das crenças dos ritos e entre os judeus convertidos ao cristianismo de Castela e Aragão. A gente tem que pensar que a Inquisição ela não perseguiu só as bruxas, por assim dizer, ela perseguiu a heresia. E essa heresia, que eu vou falar um pouco mais sobre ela, está ligada a tudo aquilo que vai contra ao cristianismo implantado, que era a igreja, ou melhor, que era a religião oficial. Então, muçulmanos foram perseguidos, judeus foram muito perseguidos e qualquer outras pessoas que de alguma forma não professassem a fé católica oficial. Na Espanha, a Inquisição, além de punir, ela também vigiava, isso no sentido de Foucault mesmo, vigiar e punir, porque ela tinha um sistema tão forte e talvez até bem estruturado, que ela funcionava porque tinha pessoas que denunciavam as outras pessoas que iriam para serem torturadas e interrogadas. Então, ela tinha uma espécie de arquivo em que ela anotava, por exemplo, quem ia à missa. Ir à missa passou a ser obrigatório, fazer a confissão pelo menos uma vez ao ano passou a ser obrigatório, então eles anotavam isso. E era uma forma de controle social das pessoas mesmo, ver se elas estavam apegadas a essa fé. E também a questão de os próprios vizinhos e parentes estarem vigiando uns aos outros. Eles falavam tanto nas missas sobre vigiar, né, estar de olho nas pessoas que poderiam, de alguma forma, não estarem seguindo os preceitos da igreja, que então as pessoas começam a se vigiar. E esse vigiar era tão incentivado pela igreja, né, pelos reis também, de certa forma, que eles tinham uma espécie de até incentivos fiscais, que não é essa palavra certa, porque seria anacrônico, se não existia, mas eles tinham incentivos por parte da igreja, ali, do Estado, para denunciarem as pessoas. Então a gente pode pensar, nossa, não é só uma questão de fé, porque eu acredito que os hereges devem ser punidos. É uma questão mesmo, por exemplo, uma das coisas que você poderia ser beneficiado é a questão do porte de armas, poderia ser liberado para você. Era uma série de privilégios. Outro privilégio que você poderia ter era a isenção de impostos, isenção de serviço militar, indulgência plenária e funções de representação. O Santo Ofício, gente, era quem organizava essas redes oficiais de auxiliares civis, que eram as pessoas responsáveis por estar colhendo ali essas denúncias, e eles formavam uma estrutura, uma espécie de instituição mesmo, mais especificamente, como eu falei, de membros civis que apoiavam a ação dos tribunais. O Santo Ofício também, eles criaram uma série de espetáculos em relação a essas prisões. Então, às vezes, a pessoa poderia ter algum tipo de escárnio público, como ser presa do lado de fora para as pessoas arremessarem objetos nela, a questão da queima mesmo de pessoas na fogueira, ou até mesmo um boneco que representasse a pessoa que seria queimada na fogueira. Então, esse tipo de espetáculo alimentava a visão das pessoas. Não era só um estímulo oral, né, ali da missa, era um estímulo visual e aquilo era muito forte na mente das pessoas. Então, isso era alimentado também pelos hereges, né, que eram as vítimas aí dessa perseguição. E esses hereges eram aqueles que iam contra as regras impostas pelaquela sociedade e eram perseguidos, inquiridos e punidos. Esse sistema de perseguição, ele contava além dos próprios inquisidores, da persuasão dos sermões, como eu falei nas missas que ocorriam, também com a sociedade que se preocupava em vigiar e punir. E se a pessoa fosse judia, como eu falei, os judeus foram um dos mais perseguidos. Ela teria que ter uma vistoria em relação à sua questão sanguínea. Os espanhóis eram muito ligados à questão da pureza do sangue. Tanto que, como eu já falei no meu vídeo do Velázquez, que eu vou deixar aqui,
Eles casavam os filhos, às vezes com os irmãos, com primos, com tios, para poder manter essa pureza do sangue. E eles queriam esse ideal de pureza para a população espanhola. Então, eles olhavam muito a questão do seu sangue. Então, se você tinha aí, por exemplo, no seu segundo, terceiro, quarto grau, alguém que não fosse espanhol, principalmente se fosse judeu, aí você poderia não ter acesso a cargos públicos ou algum cargo da nobreza mesmo. Tanto que isso dificultou muito quando os judeus foram expulsos da Espanha. Por mais que as autoridades quisessem que esses judeus se convertessem ao cristianismo, não era uma conversão total, eles não iam ter os mesmos direitos dos espanhóis, ao contrário, eles foram denominados de cristãos novos e eles não tinham os mesmos privilégios e eram mal vistos. Então, a única opção que o judeu tinha era inquisição, tortura e, consequentemente, a morte, ou sair do país, né, ser expulso, ou, se não, se tornar um cristão novo, mas você seria taxado da mesma forma. E é muito interessante a gente pensar nessa questão da perseguição ao povo judeu, porque ela já nos remete desde a Idade Média. Na Espanha, ela se instaurou mais a partir do século XV. E essa questão dos judeus não era só uma questão étnica, é uma questão cultural, de costumes. Eles precisavam reafirmar uma etnia, uma cultura, uma sociedade, e que ia contra a prática dos judeus, e não só deles, como, por exemplo, muitos aldeões praticavam a adoração algumas entidades antigas, como, por exemplo, a Diana, caçadora, ou até mesmo praticavam adoração, por exemplo, ao deus Pan, que eram seres que estavam ligados à floresta. Então, como a floresta era algo que fazia grande importância ao pessoal camponês, era natural que eles adorassem essas divindades. Então, por mais que a igreja tentasse resignificar esses ritos e incuti-los na religião católica para atrair esses fiéis, eles ainda continuavam a adorar. Então, chegou um momento que resignificar já não adiantava mais. Eles queriam mesmo era extinguir qualquer tipo de adoração que não fosse adoração aos ritos católicos. Tanto que a gente pode pensar que uma das coisas que reforçou muito o ideal de Satanás com chifre, com rabo, essa questão meio animalesca, tem muito a ver também com a questão do Pan, que eu vou mostrar a imagem para vocês, para quem não conhece. Ele tinha essas fisionomias da pata, do rabo, do chifre. E em 1492, então, a Espanha decretou a expulsão de todos os judeus da Península Ibérica. É até interessante a gente pensar que às vezes a gente acha que essa perseguição ao povo judeu se deu muito com o nazismo em 39, e isso não é verdade, né? Em 1930 já tinha perseguição, em 1492 eles já eram expulsos da Espanha. A gente pode pensar nessa perseguição que é período medieval. Então isso é um ódio que vem sendo incutido no povo há milhares de anos. E isso só reafirmava mais a concepção de que o judeu era a mácula da sociedade. Esse pedido de uma inquisição para perseguir, vigiar e punir dos reis tinha muito a ver com o fato de que mesmo que essas pessoas se tornassem cristãos novos, abnegassem a sua fé anterior, elas continuavam no seu seio familiar, na sua vida privada, ainda praticando os seus ritos e as suas crenças. Então, às vezes, ela podia ir no culto ao domingo, ela podia se professar um cristão, mas na sua casa eles continuavam ainda exercendo a sua fé. Então, a Inquisição serviu como um objeto que entra dentro da sua casa, vê o que você está fazendo, seu vizinho está te vigiando, a sua mãe está te vigiando. Teve até casos em que maridos denunciavam esposas, enfim. Eu estou frisando um pouco essa questão dos judeus porque eles, como eu disse, eles foram muito perseguidos, e a gente, quando for analisar as obras, vão perceber que o Goya ele coloca sempre um tipo de chapéu pontudo, que era o chapéu que a Inquisição colocava na cabeça de quem era perseguido. Esse chapéu, ao longo do tempo, foi resignificado para as bruxas, só que esse era um tipo de chapéu usado pelo povo judeu, ou seja, eles pegaram um elemento da cultura, da identidade do povo judeu e o resignificou para ser um elemento pejorativo. Então, quando vocês verem esse tipo de imagem nas representações do Goya, ele está falando muito a essa alegoria ao misticismo, às bruxas, porque foi algo que se tornou parte desse povo que estava sendo perseguido pela Inquisição. E todos esses elementos que faziam parte da Inquisição, todas essas pessoas que eram perseguidas, alguns autores denominaram isso de espetáculo da fé,
porque foi visto como um articulador de relações de poder entre a igreja e entre o Estado, e como também um principal criador da imagem, aquela imagem que eu falei no subconsciente das pessoas, aquele estímulo visual que estava faltando para as pessoas visualizarem e compreender o que era realmente a Inquisição. Isso acabou sendo aceito pela sociedade, ou seja, um criador de um senso que se tornou um consenso. Em relação à perseguição dos judeus, se vocês quiserem entender com um panorama histórico, eu recomendo muito o livro da Hannah Arendt, A Origem do Totalitarismo, que ela fala um pouco dessa origem do antissemitismo. Além desse elemento do chapéu, que vai aparecer muito nas obras de Goya, um outro que aparece muito é o burro. Isso mesmo, burro, um animal. Ele aparece várias vezes e ele representa para o Goya a questão da ignorância, da teimosia, e isso diz mais também a respeito do próprio povo que estava ali. Então, não é que ele esteja criticando, de certa forma, as pessoas que eram pegas pela Inquisição, mas sim as pessoas que apoiavam aquilo de alguma forma, que se alienavam, que eram muito ignorantes, que defendiam aquilo de todo jeito, sem perceber o que aquilo representava realmente. Então, várias vezes, quando ele colocar um tema sério, ou qualquer tipo de elemento na sua pintura, ele sempre vai pôr lá no fundo, é um burro observando, assim, uma pessoa alienada que não sabe o que está acontecendo, ou até mesmo quando ele coloca alguns ritos, normalmente ritos das bruxas, ele coloca embaixo um burro observando de longe. Então é isso, é um viés da ignorância, da teimosia. Tem um livro muito legal que eu vou deixar aqui na descrição, ele é um dos mais usados quando se vai falar de temas relacionados à Inquisição e à perseguição às feiticeiras ou bruxas, que chamam o martelo das feiticeiras. Tem uma citação muito interessante que diz o seguinte: quando as bruxas parteiras não matam o recém-nascido, elas oferecem ao diabo em blasfemo ritual. Assim que a criança nasce, a parteira, quando a mãe não é ela própria uma bruxa, pega a criança e, sob o pretexto de aquecê-la, leva até junto do fogo da cozinha. Lá então, erguendo-os nos braços, oferece a Lúcifer, o príncipe dos demônios, e a todos os outros demônios. Isso é um relato do que eles achavam que as feiticeiras faziam. É interessante a gente pensar na questão da tortura. Hoje, a maioria dos historiadores não considera os relatos de tortura das vítimas como algo verídico. Por quê? Porque muito do que é dito sobre a tortura é dito porque está sobre a tortura. Então, muitos dos inquisidores, eles já iam com as suas pré-concepções. Então, ele ia torturar uma mulher, ele já tinha certeza que ela era uma bruxa. Então, ele só queria que ela reafirmasse aquilo que ele já tinha certeza. Então, era muito comum, quando uma mulher era presa, ela negar aquilo e ia passar aos dias da tortura, ela afirmasse tudo aquilo que ela já tinha ouvido da boca do seu inquisidor. Porque já tinha dias que ela estava sendo torturada, a chance dela sair daquilo era quase impossível. Então, dar atenção como se aquilo fosse realmente verdadeiro, a gente tem que analisar de que forma se deu aquele depoimento. Era muito comum, porque a taxa de natalidade, de morte mesmo, na Espanha era muito grande, como o próprio Goya, que teve aí 7 filhos perdidos por morte mesmo infantil, era muito comum eles culparem as bruxas. Então, um elemento natural que eles não compreendiam, eles entendiam isso como uma punição, e não uma punição divina, uma punição do próprio diabo. As parteiras normalmente eram mulheres mais sábias, que tinham conhecimento do corpo feminino. Então, quando ela ia fazer o parto e o bebê falecia, o que era muito comum por causa dessa taxa de natalidade muito alta, elas culparem essas parteiras. Então, logo a maioria das parteiras eram assimiladas à bruxaria. Então, era muito comum que nesses processos inquisitoriais, as mulheres de cara já serem acusadas de sequestro de bebê, de se reunirem na floresta, em analogia àquilo que eu disse da adoração ao Pan, a Diana. A questão de estarem com gatos, com corujas, porque como eu já falei no meu vídeo do Goya, aqui a coruja, o gato preto, principalmente, representam emissários do diabo, encarnações da bruxa. Então, são vários elementos da cultura que eles resignificaram para poder chegar a reafirmar esse conceito pré-estabelecido desse mundo mítico da bruxaria, da feitiçaria e da heresia. Em 1797 e 98, então, finalmente, Goya começa a produzir suas obras relacionadas à feitiçaria.
As cenas de feitiçaria, ela era uma fixação da cultura popular na Espanha no final do século XVIII. Não era preciso acreditar em demônios, mas a sua presença no horizonte de todos oferecia uma certa fixação para a mente iluminista, mesmo que fosse apenas como emblemas de superstição que ela transcendera. Então, como eu falei já em outros vídeos, o Goya tinha essa simpatia com o iluminismo, mas não quer dizer que ele ignorava a cultura da qual ele fazia parte. Para a pessoa que é crente, né, católica, é claro que não havia questões sobre o assunto. A feitiçaria era tão real quanto os gatos e frequentemente, como eu disse, eram seres disfarçados, agentes do diabo. E a pessoa que negasse a existência real e verdadeira do demônio e as suas legiões estava se arriscando a surpresas póstumas e desagradáveis. Então, se você negasse o diabo, provavelmente ou porque você acreditava nele, ou porque você tinha alguma filiação a ele. Então, era perigoso esse tipo de afirmação. Goya não acreditava em feiticeiros. Ele se descrevia para amigos da seguinte forma: eu não tenho medo de bruxas, diabretes, duendes, aparições, gigantes orgulhosos, velhacos ou biltres. De fato, nem de nenhuma espécie de seres, exceto dos seres humanos. Gente, mas é importante frisarmos que o seguinte: não ter medo não significa ignorar feiticeiras, magos e outras coisas que povoaram a noite. Era muito poderoso esse tipo de coisa no folclore, ainda mais para um pintor como Goya, que gostava tanto de pintar ali o seu meio, que era tão fascinado pela cultura do seu povo. Então, era comum que ele não fosse ignorar esses seres. Agora vamos aparecer para vocês aí algumas obras e que vocês vão ver que elas têm em comum a questão do sacrifício dos bebês, dos fetos, que supostamente feitos pelas feiticeiras para Satã. Era natural, talvez inevitável, que a cultura pré-científica, com um índice tão elevado de mortalidade, como eu falei, por causa das doenças, infecções, má nutrição, favorecesse a produção de mitos sobre rituais de mortes de criança pelo diabo. Exatamente como se acreditava que Deus e a Virgem zelavam pela criança saudável, do mesmo modo Satã e seus agentes estavam sempre prontos a se apoderar da criança doente para poder drenar a sua vitalidade, sugar o seu sangue. Enfim, era comum você ver representações do diabo ou das bruxas comendo ou estripando crianças ou até violentando crianças. Essa pintura Aquelarre, que é o Sabá das Bruxas, as feiticeiras estão se reunidas para receber suas ordens e prestar homenagem ao diabo. Vocês podem perceber que eles estão em um campo mais rural, como eu disse. É muito comum essas representações. O diabo está representado aí como um bode com chifres curvos e uma lira entrelaçado por folhas de carvalho. Olha para você ver a representação da lira e a questão do carvalho aí em volta dos seus chifres. Uma questão meio grega, como eu disse, a questão do deus Pan. E tem uma velha aí segurando um bebê que mal parece vivo. Uma feiticeira mais jovem, à sua direita, olha para Satanás enquanto embala sua presa, um bebê recém-capturado, bastante bem roliço e saudável. Que poderia ser entendido como uma paródia, né, da Madonna e do menino Jesus, só que uma paródia invertida e satânica. O cadáver cinza de uma criança repousa sobre o chão à esquerda acima dele. Uma mulher velha, seminua, segura, que parece ser uma espécie de vara com o qual os caçadores dominavam suas presas, exceto as que não são coelhos, como um trio de fetos mortos. Satã então estende sua pata dianteira num gesto de encorajamento a essa feiticeira com um bebê mais saudável. Ou seja, ele está querendo dizer, esse tipo de sacrifício que eu quero esses bebês saudáveis para mim. E aí vocês podem ver aí acessórios comuns, góticos do horror, morcegos e corujas que batem suas asas no céu, onde existe naturalmente uma lua crescente. A questão de ir para... a questão da lua influenciava muito a colheita. Então, eles pegam a lua como algo ruim de adoração ao diabo. Nessa outra pintura, em Cena de Bruxas, ou A Maldição, alguns autores consideram um tema mais floreado. A gente pode perceber que é uma noite, novamente, porque os emissários do Satanás se reuniam à noite, e um grupo de 6 feiticeiras, 5 no chão e uma que mergulha no céu, agitando ruidosamente os ossos humanos. Estão ameaçadas por um homem aterrorizado numa veste branca, talvez uma camisola de dormir, porque à noite é aí onde eles se reuniam. Uma das velhas carrega uma cesta com bebês mortos e a outra segura uma boneca de pano e provavelmente está fazendo uma espécie de voodoo, porque ela está enfiando aí grandes alfinetes nele. Uma terceira bruxa, ela entoa maldições à luz de uma vela.
feita, talvez alguns autores acham, de gordura humana. E uma outra velha se agacha e se inclina na direção da vítima infeliz, espichando suas mãos retorcidas com uma expressão maldosa na sua boca. Agora aí tem um dos quadros considerados o mais poderoso em relação a temáticas de feiticeira. 3 feiticeiros estão voando num céu negro noturno. Cada um usa uma coroza ou chapéu alto cônico, a origem do chapéu de burro, aquilo que eu já falei, que a Inquisição obrigava seus suspeitos a usar no julgamento. Esses chapéus diferem dos comuns porque são divididos no meio e no alto e parecem mitras dos bispos, porque era muito comum o Goya também satirizar a igreja, por ele ser contra a questão inquisitorial e ser a favor de ideias mais iluministas. Esses 3 bruxos carregam outro homem entre eles, cujo corpo estão devorando como corujas. Os braços e as pernas que se destacam do âmago dos corpos criam uma explosão extraordinária de luz na escuridão espessa. A boca da vítima está aberta de angústia, mas ninguém pode ajudá-la. Existem outras 2 pessoas normais no quadro, tendo em vista que as outras não são seres nem humanos, na visão do Goya. E tem aí pessoas que estão passando no momento desse ritual macabro. Eles nada podem fazer porque os bruxos no ar são musculosos, concentrados na sua tarefa. Então, não existe nada que eles possam fazer. Então, um deles está até com a cabeça coberta e o outro tampa os ouvidos para não escutar aquele ritual macabro e provavelmente a vítima que grita e ao ser devorada viva. Se vocês repararem lá no fundo, tem aquele elemento que eu comentei no início, além do chapéu que eu já havia explicado, um burro bem longe, observando o que está acontecendo, impassível, sem julgar, sem fazer nada, apenas observando. Hoje, as feiticeiras, as bruxas, são parte do imaginário hollywoodiano. E a gente não acredita nisso, é comum, mas a gente, para poder compreender um ideário de outra época, a gente tem que tentar deslocar ao máximo a como fazia parte aquele imaginário local. E era muito comum na Espanha, no final do século XVIII e no início do século XIX, esse imaginário. Então a gente tem que pensar que para aquele povo as feiticeiras eram uma questão real, seja para reformistas sociais ou educacionais que queriam bani-la da consciência pública como uma superstição antiga prejudicial para aquela cultura, ou seja para o clero, que se via sempre enredado numa luta perpétua contra essas feiticeiras, contra esses saberes, porque as feiticeiras, essas mulheres, elas faziam parte de cortes, porque elas tinham conhecimentos muito importantes na área daquela medicina, de plantas, de ritos. Então, elas por muito tempo foram respeitadas por reis, foram respeitadas pela população que se viam doentes ou precisando de alguns conselhos, iam atrás dessas ditas feiticeiras, que provavelmente nem era esse nome que elas usavam, isso foi um nome colocado aí para denominar essas mulheres que muitas vezes eram curandeiras, mulheres sábias. Então, se travada uma batalha na sociedade contra essas mulheres e contra esses outros indivíduos que foram considerados hereges. Tem um autor chamado Benito Feijo, 1720, que tentou investigar o que levava as pessoas a acreditarem nessas temáticas de feitiçaria. E ele definiu 3 pontos para poder falar sobre isso, que eu vou ler. A primeira era a tendência humana para contar e para registrar por escrito coisas prodigiosas e fatos assombrosos. Os homens educados concordavam numa coisa, lhe trazia leitores. A segunda era o hábito de atribuir com frequência à intervenção diabólica fatos que acontecem naturalmente ou que são produzidos pelo talento e pela habilidade. A terceira razão pela qual as pessoas encontravam feitiçaria onde não existia era a louca vaidade de pessoas que queriam ser consideradas feiticeiras sem serem. Pessoas pousavam como feiticeiras como uma atividade relacionada ao desejo de respeito. Até porque, na visão dele, quem arriscaria a menor ofensa a um homem sobre o qual se acredita que detém poder sobre nossa vida, nossos negócios e a nossa honra? E ele ainda acrescenta mais um tópico que diz o seguinte: a quarta razão era simples, malevolência, denúncia a uma pessoa como feiticeira se pode causar a ele ou a ela um sofrimento infinito, da repulsa social aos fogos da Inquisição. Ele ainda acrescenta, e possivelmente a causa mais dissimulada era a ilusão e o delírio, a crença de uma pessoa ser realmente feiticeira. Ou seja, ele coloca como último elemento a questão da pessoa realmente acreditar que existia
essas feiticeiras, mas de uma forma bem mais geral ele acredita que isso tinha a ver com outros elementos, como a questão de eu querer me livrar de uma pessoa que eu não gosto, ou até mesmo a pessoa se denominar bruxa para poder exercer poder sobre as outras pessoas. Eu sou uma bruxa, você não se mete comigo, como ele quis dizer. Quem se meteria com uma pessoa, até nos seus negócios, né? Se você acredita fielmente que aquela pessoa tem poderes místicos. Essa pintura é a Lâmpada do Diabo ou o Exorcizado. Ela é óleo sobre tela, está na National Gallery em Londres. Foi pintada em 1797 até 1798. Ela fazia parte de uma série de 8 telas de bruxarias encomendada pela Duquesa Ozuna. Essa obra conta a comédia de uma piada à custa de um assustado Dom Cláudio na ocasião de seu casamento com a Dona Lúcia. Fazem o recém-casado acreditar que ele permaneceria vivo somente até quando a lâmpada do dormitório permanecesse acesa, tormento que arruinou inteiramente sua noite de núpcias. No amedrontado personagem que derrama o óleo da lâmpada, segurado pelo diabo, reconhece-se o protagonista da comédia, Desamora, enquanto os burros que assistem à cena ao fundo aludem inevitavelmente à ignorância e à superstição que governam tais crenças. Aí, novamente, vocês podem ver burros, o diabo aí com seus chifres, e a questão também satírica, irônica, que ele sempre coloca em suas obras. E a gente pode ver também a habilidade e a criatividade do Goya, utilizando somente uma mancha vermelha para poder definir o pavio que queima e simboliza o poder lisonjeador do diabo, né? Como é fácil você flertar aí com o diabo. Essa é uma aquarela cinza do Museu do Louvre, que está em Paris, foi pintada de 1801 a 1813, que chama Mulher Má. Nessa composição tem uma velha de traços deformados pela perfídia e crueldade, que lhe deram um ar bestial e aterrorizante. Ela segura nos braços um bebê nu. Evidentemente, ela tem calvície, né, a dentadura deformada e cadente, e um chalé preto com o qual ela está parcialmente encapuzada. Ela passa em um ar de desumanidade. Alguns autores dizem que ela estava até violando esse bebê com um dos seus dedos. Ela está ajoelhada sobre o chão e ela mantém ao seu lado uma bacia, um prato e uma colher, usados provavelmente para alimentar esse recém-nascido. Objetos que aludem também a uma total dependência do pequeno em relação a essa bruxa. Essa intenção do artista é contrapor as cruéis brutalidades da velha, um pequeno corpo sem defesa, totalmente oprimido por essa manipulação. A intenção talvez dele seja provocar no observador um senso de inquietude, de injustiça que está acontecendo com essa criança. Uma percepção reforçada pela essa violência mesmo que está acontecendo com esse ser inofensivo. Essa pintura é o Sabá, ou El Grande Cabrón, que foi pintada em 1821 até 1823. Ela é óleo em gesso. Ela está no Museu do Prado, em Madrid. Ela mostra aí um sabá com um bode com chifres vestidos de frade, simbolizando Satanás diante de uma multidão de horríveis seguidores. Vocês podem ver aí a deformação facial, as bocas desordenadas e sua trágica feiura são reflexo da bestial presença do demônio. E também para mostrar que as pessoas que seguiam o diabo não tinham uma boa índole, talvez uma referência até à alma dessas pessoas que foram entregues ao próprio diabo. Gente, só para terminar então o vídeo, eu acho que deve ter ficado um pouco dessa questão, será que realmente o Goya acreditava nisso? Saber realmente se ele acreditava no fundo da sua alma, a gente nunca vai saber. A gente tem alguns relatos, como eu mostrei aquela carta em que ele fala para os seus amigos íntimos que ele não acreditava. A gente tem o elemento do fato dele simpatizar tanto com as ideias iluministas e ele ser sempre e falar abertamente contra a Inquisição e acreditar que isso era uma ignorância, a perda de tempo, as representações do burro, como eu falei, que mostravam a ignorância da população, as suas críticas satíricas em relação ao clero. Então, juntando esses elementos, a gente pode chegar à conclusão que provavelmente ele não acreditava. E não significa necessariamente que ele acreditava em bruxas pelo fato dele as retratar, mas a gente pode subentender o quão bem ele conhecia o assunto, até porque estava no seu meio cultural, e o poder que a imagem de uma feiticeira tinha sobre a imaginação espanhola da sua época. Pessoal, vou deixar as referências que eu utilizei aqui. Se vocês querem saber mais sobre esses processos inquisitoriais, eu recomendo um historiador que trata muito bem sobre isso, que é o Carlos Ginzburg. Tem um livro dele que chama Queijo e os Vermes, que ele vai falar sobre um processo inquisitorial específico, né, porque ele trabalha com a microhistória, então é um recorte do recorte do recorte.
E ele vai ter um outro livro dele que chama História Noturna, que vai tratar mais sobre a questão das bruxas mesmo. Inclusive, ele vai trazer uma nova temática, que é a questão de uso de alucinógenos por algumas pessoas. Enfim, se vocês querem saber mais, podem ler os livros. Eu vou deixar o nome completo também de outros livros que eu li para preparar esse vídeo. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar esse vídeo com as outras pessoas que podem se interessar por esse tema, ok? Beijo e até a próxima!